Bom dia! 27 de julho de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Lula, a biografia. Primeira edição, publicada em 2021, primeiro volume, o segundo ainda não saiu, e um livro publicado, ou melhor dizendo, escrito pelo Fernando Moraes. Desde 2011, Fernando Moraes vem coletando informações sobre Lula. E aqui está o primeiro volume. Esse, o 17º vídeo, 17 vídeos até agora. Uma série completa sobre a vida de Lula. Nesse vídeo, vamos conhecer os 5 filhos de Lula. 5 filhos. Ele tem apenas 5 filhos. 5. Perdeu para meu pai. Meu pai teve 19 filhos. Ganhou do Lula. Muito bem. Então vamos lá. Vamos aí conhecer os 5 filhos de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Vamos ao quadro aí. Os 5 filhos de Lula. Os 5 filhos de Lula. Vamos lá, veja a chave acima. Lula foi casado por 3 vezes. A primeira esposa dele, acima, Maria de Lourdes. Ela estava grávida, esperando um filho de Lula. Só que a criança nasceu morta, natimorta. A criança nasceu morta. Então veja, então aí não se conta. No parto, o Lula perdeu ao mesmo tempo a esposa Maria de Lourdes e também o bebezinho. Perdeu no parto. Uma tristeza sem fim. Então até agora aí nada de filhos. Lula depois casou-se com Marisa Letícia Rocco Casa. Marisa Letícia Rocco Casa. E aí estão os filhos. Vamos lá. Eu mostrei aqui, já expliquei o encontro do Lula com a Marisa, né? Foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde mora o profissional do desenho Henrique Agostinho Silvério. Então você vê aí os filhos de Marisa Letícia. Vamos entender isso aí. O primeiro que você vê lá, Marcos Cláudio. Veja bem, quando o Lula conheceu a Marisa, ela estava com apenas 23 anos de idade, mulher bonita, cabelos loiros, naturais e olhos azuis. Aí o Lula se apaixonou por ela, Marisa Letícia. E ela era viúva já, com apenas 23 anos, ela era viúva. O esposo dela se chamava Marcos Cláudio, veja aí acima. O esposo dela tinha um Volks, ele era taxista. E o pobrezinho foi barbaramente assassinado no carro dele, trabalhando como taxista. E os cristãos ainda dizem que Deus protege quem trabalha. Veja bem, os cristãos dizem que Deus protege quem trabalha. Pois aí está, o marido da Marisa, Marisa com 23 anos de idade, o marido dela foi barbaramente assassinado no táxi. Depois o pai dele pegou o táxi do filho e o pai também foi barbaramente assassinado. O pai também. E os cristãos dizem que Deus protege quem trabalha. Por favor, não ria, que esse vídeo aqui é coisa séria. Então vamos lá. Quando o Lula conheceu a Marisa, ela já tinha esse filho aí. Veja bem, o Marcos Cláudio, o primeiro aí, na chave. Marcos Cláudio. Era o filho dela que ela teve com o taxista. Colocou o mesmo nome do pai, Marcos Cláudio. E esse filho aí, ele é filho do Lula, mas não de sangue. Ele é filho adotivo. O Lula adotou a criança e fez bem. Então o Marcos Cláudio é filho de Marisa Letícia e não de Lula, mas ele foi adotado por Lula. Então conta aí como filho de Lula, mas não de sangue.
E aí vieram depois, aí sim, os filhos de sangue de Lula e Marisa Letícia. Os três aí na relação. O primeiro a nascer foi o Fábio Luiz. O segundo, Sandro Luiz. E o terceiro, Luiz Cláudio da Silva. Então, o Fábio Luiz, o Sandro Luiz e o Luiz Cláudio da Silva, sim, são filhos de sangue de Lula e de Marisa Letícia. Entendeu? O outro acima, o Marcos Cláudio, é filho adotivo e não de sangue. Muito bem. A outra mulher aí, Rosângela da Silva, a Janja, atual esposa do Lula. Até agora, nenhum filho. Mas aí vem mais um filho de Lula, uma filha. Veja abaixo aí, a Lurian. A palavra Lurian é um acróstico. É um pedaço do nome de Lula com um pedaço do nome da mãe dela. A mãe dela, a Miriam Cordeiro. Então veja, o Lula teve um caso com a Miriam Cordeiro. Miriam. E ele namorava ao mesmo tempo a Marisa Letícia. E aí nasceu a Lurian, filha de Lula, filha de sangue. Só que não com Marisa Letícia, filha de sangue com a Miriam Cordeiro. Entendeu, gente? Então, resumindo, o Lula tem 5 filhos. Marcos Cláudio, Fábio Luiz, Sandro Luiz, Luiz Cláudio da Silva e a Lurian. 5 filhos. Só que o Marcos Cláudio é filho adotivo. Mais uma informação e muito obrigado.